Na segunda parte do Denutri, vamos abordar sobre obesidade e emagrecimento, ainda na presença desse mago, João Paim. Bem, pegando esse gancho, a obesidade meio que no mundo aconteceu pós Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres solteiras que perderam seus maridos tinham necessidade de trabalhar e que em suas casas as pessoas não sabiam cozinhar muito. Pegando essa sacada, a indústria alimentícia começou a produzir alimentos pré-prontos com a riqueza de sal e açúcar. E isso, com o passar dos anos, nos viciou, entre aspas. Afinal de contas, a alimentação não vicia ninguém, né? E com o caminhar da carruagem, o aumento de sobrepeso e obesidade veio se tornando abundante em todo mundo. E como no Brasil não vai ser diferente, temos quase metade da nossa população sobrepeso e obesa. E eu gostaria de perguntar a esse mago novamente aqui o que é que ele acha sobre esse fenômeno fisiológico dito como obesidade, que é uma doença multifatorial, a visão dele em relação a esse fenômeno fisiológico e social, João. Aborda aí um pouquinho sobre obesidade, meu velho. Perfeito. São dados alarmantes, né? A gente tem dados recentes de que mais da população do Brasil está com excesso de peso, com obesidade. Então é algo extremamente preocupante. E até hoje eu acho que essa é uma das principais perguntas a qual não temos resposta, de como que a gente consegue diminuir os índices de obesidade. Então todo mundo tem uma série de hipóteses, mas isso eu acho que ainda está longe de que essas hipóteses de fato se transformem em condutas e que isso tenha um efeito reverso, essas taxas se estabilizam. Na verdade, 2 países, né, conseguiram meio que estabilizar durante o período, que foi a França e o Chile, mas eles não acabaram com a obesidade, eles bloquearam o crescimento constante que vinha acontecendo na população dos seus países, enfim. E o que eu acho, assim, que existe por trás disso, você falou muito bem, né, uma questão multifatorial, que não é simplesmente um desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto calórico, mas sim questões comportamentais, questões sociais, econômicas, enfim. E que a gente não tem como saber de fato o que fazer para combater essa obesidade. Agora, João, o mais foda de tudo isso é que, do mesmo jeito que a gente dá uma olhada nos estudos e vê que o pessoal, né, o aumento de pessoas sobrepeso e obesas vem acontecendo aqui, aqui no Brasil, aconteceu esse boom do fitness, né? A gente acompanha crescimentos, mas paradoxo, né? É bom a gente ter uma noção de que esse paradoxo dessa vida fitness é uma vida de glamour e tem um bom impacto social, principalmente nas redes sociais, mas há uma discrepância enorme de pessoas obesas e sobrepeso de pessoas fitness. Fala um pouquinho disso aí também, cara. É uma boa paradoxo, né, que a gente chama e tal, mas eu acho que o principal fator, pelo menos é o que é a minha visão, né? Eu não posso estar profundamente equivocado, mas a partir do momento que as pessoas começam a entender sobre alimentação, sobre nutrição, e elas compreendem que isso é algo para ser adotado a longo prazo, principalmente as mudanças de hábitos, eu acho que existe um grande potencial desse número diminuir. O que acontece é o seguinte, isso para muitas pessoas, a pessoa vai a um profissional, então ela já vem com uma construção de ideia muito sólida na cabeça dela de que ela precisa perder peso e de uma certa forma muito rápida. Então ela se submete ali àquele tratamento, àquela dieta, àquela prescrição, àquela abordagem nutricional e às vezes consegue ter um resultado inicial, mas ela, na mente dela, funciona como se ela tivesse que seguir aquilo ali para o resto da vida. Então não existe um certo tipo de autonomia pessoal. Por mais que o profissional esteja muito interessado em promover isso para ela,
às vezes a coisa não ficou tão clara. Eu já percebi isso em alguns pacientes também. Então a pessoa se cansa de seguir um único planejamento, de não ter tanta informação ou tanto acesso ao profissional. Então o profissional aí tem aquela questão de gerar pouco conteúdo, então a pessoa não sabe exatamente como que ele pensa e acaba que a pessoa vai se perdendo por uma falta de direcionamento, por uma falta de informação também. Então eu acho que a questão do gerar conteúdo é mais voltado para isso, para ensinar não a pessoa exatamente o planejamento, mas como que a pessoa se mantém magra, sabe? Se a pessoa atingiu aquilo ali, como é que se sustenta? Então, nesses pontos eu acho que a gente tem como atuar de uma forma mais precisa, mas nós, nutricionistas, não temos como fazer isso sozinhos. Então a gente precisa do psicólogo, precisa do profissional de educação física, precisa do médico, enfim, precisa de uma série de fatores e de profissionais para ajudar esse ponto. Você falou uma palavra que nas minhas últimas práticas clínicas eu venho abordando bastante, que é a longo prazo. Perfeito. E o que é que você acha desses profissionais que vendem propostas de emagrecimento a curto prazo? Com certeza nós sabemos que é para um lucro individual, isso é picaretagem, afinal de contas, tudo que precisa ser enraizado a longo prazo, é verdade? E sobre essa movimentação de mercado, aborda sobre isso também e elucida aí a cabeça dessa galera sobre essas vendas a curto prazo de emagrecimento que não existem. Eu acho que esses profissionais, assim, ou eles estão com os dias contados, ou eles estão com os dias contados para mudarem o discurso. Então eu já percebi que isso acontece bem frequente, né? Acaba que os profissionais percebem isso e vão, de certa forma, mudando o discurso, sendo mais empáticos, e começam a usar um pouco mais de incentivo, maleáveis, enfim. Mas eu acho que é uma questão preocupante, porque emagrecimento, né, perda de peso, mudança de composição corporal, ela não é rápida, é um processo demorado, é um processo que exige frequência, constância, enfim. Então essas promessas são totalmente furadas e o risco de você prejudicar a vida ali por meio de uma alimentação, por meio da saúde é muito alta. Então as pessoas não devem, né, acreditar nessa proposta, não devem seguir profissionais que vendem essa proposta de emagrecimento a curto prazo, porque ele não existe. João, emagrecimento. Mano, todos nós que trabalhamos na área de nutrição sabemos que só existe algo que promove, uma coisa que promove, o emagrecimento, que é o déficit calórico. E o que é que você acha dessa galera que pratica o terrorismo nutricional? Digo que pão engorda, leite engrossa a pele ou engorda também, e que alimentos isolados têm o poder de engordar. Fala aí pra essa galera que muita gente ainda tá por fora desse assunto. Cara, pra falar a verdade, eu fico puto com esse discurso. Essa é a porque... palavra. Puto! Inclusive, às vezes eu fico me pedindo paciência toda vez para poder explicar, para poder isolar, e já começa a se tornar um discurso repetitivo da nossa parte de falar que alimento nenhum isolado emagrece ou engorda, que existe todo um contexto, enfim. Só que parece que, beleza, algumas pessoas compreendem isso, eu acho que é importante a gente divulgar esse tipo de informação, só que por outro lado a gente vê que profissionais, colegas nossos, né, profissionais da área da saúde também, insistem, né, energizam esse tipo de discurso de que existe alimento que engorda, existe alimento que emagrece, faz terrorismo ou supervaloriza um. E isso, na real, você sabe, dificulta o nosso trabalho em consultório, porque é um tempo que a gente tem que ir ali para desconstruir mito em uma consulta, para depois montar um planejamento, avaliação, enfim. Vou selecionar algumas perguntas dos seguidores aqui do Denutri para fazer para o João Paim, né? E nossa primeira pergunta é a pergunta da Jéssica Rivas, inclusive foi minha paciente, né? E eu gostaria que você respondesse o que inibe a minha louca vontade de comer doce, João. O próprio doce, né? Essa é uma pergunta frequente que eu recebo também no consultório, mas eu acho que precisaria ela investigar algumas questões, tipo assim, de onde vem essa vontade de comer doce? Então,
será que, primeiramente, a gente teria que fazer algumas perguntas para ela. É uma questão, existe uma diferença entre ela comer 200 gramas de chocolate ou comer 20 gramas de chocolate. Então, será que ela não está, por exemplo, sendo muito rígida com ela? Ou, o pior, será que ela está tendo, por exemplo, um excesso ou mesmo uma compulsão por doce? Então, teria que investigar essas questões, mas de antemão não existe nada ou nenhum alimento isolado, nenhum tipo de fórmula ou suplemento que haja diretamente na vontade de comer doce, porque isso podem ser diversas causas, né? Não existe suplementação que inibe a vontade de comer doce. Isso é um mito. Valeu? Vamos voltar aqui. A pergunta do nosso amigo Lucas Marcelo. Sobre flacidez abdominal, João. Como eu posso solucionar? Bom, o que é que eu imagino? Eu imagino que provavelmente essa pessoa deve ter perdido um peso de uma forma bem significativa a curto prazo e talvez deve ter aquilo que a gente chama, né, de excesso de pele ou flacidez abdominal. Então, algumas medidas de curto prazo que podem ser feitas. Fortalecimento muscular, para tentar fortalecer a região muscular do treino, né? Treino. Mas que isso não vai ser a causa da flacidez abdominal. E dependendo do nível de flacidez, quanto incomoda, a visão pessoal que a própria pessoa tem, né? Enfim, essa questão é muito individualizada. Provavelmente, quando isso acontece, quando a perda de peso é muito rápida e que existe, né, uma certa flacidez, para acabar com isso ou para reduzir a aparência estética, é cirurgia. Uma pergunta do Patrício Freitas falando o seguinte: qual a estratégia nutricional específica para quem tem hipotireoidismo? Cara, nenhuma estratégia nutricional específica foi bem elucidada ou é bem consolidada ou recomendada por grandes instituições científicas para hipotireoidismo. Uma vez que a pessoa faz um tratamento e toma o hormônio, ela consegue viver bem, tranquilamente. Eu desconheço qualquer informação específica a respeito disso. Então não existe algo pré-determinante. Eu desconheço. Faixa calórica baseado no indivíduo, composição dos alimentos e manda brasa. Perfeito. Tamo junto. A pergunta do Anderson, irmão. Alimentação, João, somente à base de carne, emagrece? É porque sempre a gente tenta analisar sobre o contexto, mas é claro, se a pessoa estiver em déficit energético, ela vai emagrecer. Agora a grande questão é que tem uns adversos que podem ser extremamente complicados. Muitos adversos. Né? E que provavelmente o risco e a possibilidade de deficiências nutricionais é altíssimo. Inúmeras. Uma pergunta aqui, né, da Melissa, que é como que ela faz? João, como é que eu faço para controlar minha compulsão alimentar? Boa pergunta. São duas conversas, né? Primeiro, identificar se o que ela tem é de fato uma compulsão alimentar, que é algo mais sério, né? Algo multidisciplinar, ou se ela tem um exagero alimentar. Se ela tem um exagero alimentar, ela vai ficar tranquilizada, porque todos nós temos e é normal. Agora, se de fato é uma compulsão alimentar, o primeiro ponto é procurar um psicólogo, né? Procurar um psiquiatra, porque aí eles vão ajudar na base do problema. De repente pode ser um vazio emocional e ela está direcionando este vazio, esta questão interna para a comida e está ocasionando essa parte de compulsão. Por conta da nutrição, eu acho que a principal dica e recomendação é não fazer nenhum tipo de restrição, porque isso pode piorar. Ótimo. E por último, uma pergunta aqui meio que eu achei engraçada, irmão, mas eu vou fazer. Pergunta pra ele se ele ainda se veste como o Xande do Harmonia nas horas vagas. Nosso grande amigo Gabriel Carvalho, o G-Doc. É um fanfarrão esse G-Doc. Que porra é essa, irmão? Porque essa resenha... Xande, você dançava também? Não. Metia aquela quebradeira? Não dançava. Eu arrisco a quebradeira, mas... Produção, bota essa foto aí, que eu acho que os seguidores estão curiosos pra saber aí como é que você se vestia antes, né? É porque na faculdade eu ia de regata, né? Eu me achava forte, mas não era forte, não era forte. Uma calça mais apertada e chinelo. Aí ele
Vou só pegar essa Ele criou essa imagem de Xande. Essa imagem de Xande, Vamos lá. Para encerrar, eu tenho mais duas aqui. Que é a do João Matheus, né? Tá entrando aí no ramo do fisiculturismo, Men's Physique, o shape tá batendo. Um abraço pro meu amigo João. Que é o seguinte, eu queria que você falasse, João, do processo de emagrecimento e o uso de ômega 3. Bom, acho que eu vou frustrar as pessoas, né, que esperariam essa informação, mas tem alguns trabalhos, inclusive publicados em 2006 no American Journal of Clinical Nutrition, mostrando que indivíduos que fazem uma dieta, né, e que tomam ômega 3 versus indivíduos que fazem dieta e não tomam ômega 3, não tem basicamente diferença nenhuma. Então o ômega 3, pensando em redução de gordura corporal ou potencializar esse efeito, ele não funciona. Agora, isso não exclui a possibilidade de suplementação do ômega 3 no processo de emagrecimento para ajudar na saúde de forma geral. Perfeito. Então, diminuir uma possível inflamação, se a pessoa tiver algum quadro de hipertrigliceridemia, o ômega 3 ele pode reduzir, saúde ocular, a diminuição de dores, para mulheres é excelente, né? Cólicas menstruais, síndrome dos ovários policísticos. Então, o ômega 3 ele é um suplemento que tem muita evidência científica para vários usos, mas se a pessoa for usar, vou usar ômega 3 para reduzir gordura corporal, não, esquece. Qual o conselho que você daria para uma estudante, que já não é mais estudante, uma recém-formada, que visa o sucesso no consultório? Bom, eu acho que pensar em viver de consultório, né, e elevar o consultório em patamar, bom, eu acho que basicamente existem duas coisas aí que ela vai precisar fazer. Se ela é recém-formada e ainda não tem nome no mercado, né, tá atendendo os primeiros pacientes ou ainda vai começar a atender, não atendeu muito, é gerar conteúdo incansavelmente, né, nas redes sociais, porque para ela formar uma cartela de clientes no boca a boca, isso vai acontecer? Vai, mas vai demorar muito, então a pessoa tem como antecipar e construir uma cartela de clientes de uma maneira mais rápida. As redes sociais não dão essa facilidade, né? Utilizando as redes sociais, então explorar com todas as forças. E quando eu digo explorar, existem várias questões, mas é gerar conteúdo ali constantemente. E o segundo ponto é fazer, obviamente, né, tem essa questão de explorar conteúdo para captar pacientes, e a partir do momento que esses pacientes começam a chegar, é fazer um trabalho bem feito, né, um trabalho principalmente de escutar o cliente, tá? Então, quando você mais escuta do que você fala, você consegue entender melhor aquela pessoa e você consegue ajudar aquela melhor pessoa. Entendi. Então, se você ajuda aquela pessoa gosta do seu trabalho, que indica para o namorado, que indica para a prima, que indica para o amigo, que indica para o professor, e aí você vai construindo uma cartela a partir de uma única indicação. Então tratar aquele paciente, principalmente se está nos primeiros pacientes, você não tem tantos pacientes assim, dar uma atenção primordial ali, escutar o paciente, né, fazer um trabalho bem feito e ao mesmo tempo trabalhar fora, né, na parte fora consultório para captar novos pacientes. Show. Pegando esse gancho, irmão, vamos fazer um bate-volta aqui. Vamos nessa. Eu quero conhecer um pouco mais. Vou fazer algumas perguntas, né? Que a galera tá curiosa também. A gente fez uma enquete para separar quais seriam as perguntas do bate-volta. E eu vou começar. Uma música. Putz, difícil, velho. Vou pegar uma que eu tô escutando muito agora e tô tirando ela no violão, que é Pink Floyd e Wish You Were Here. Um artista. Vou citar o nosso ilustríssimo Djavan. Jurava pra você que você ia falar vintage. Tá um DJ. Um DJ. Com certeza, Lucas Ruiz, Vintage Culture. Show. Uma série. Cara, a última série que eu assisti, Perdidos no Espaço. Muito boa. Assisti também. Uma referência de nutrição. Eu vou falar o nome de um cara que ele não é exatamente nutricionista, mas contribui para nossa área de forma absurda, né? Então, se eu tivesse que falar uma, e os últimos estudos, as últimas aulas que eu estava assistindo é dele, é o professor Oliver Wittert, lá da Universidade de Stirling, que tem muitos trabalhos sobre proteínas, ômega 3, leite, enfim. Uma referência que não seja de nutrição.
Cristiano Ronaldo. Porra, que pedrada, viu? E para encerrar, eu gostaria que você me falasse 5 livros para essa galera que tá aí, né, com sede de conhecimento, e você acha que essas leituras trariam, como é que posso dizer, um benefício para a construção social delas? Perfeito. 5. Vamos lá. Um livro que eu acho que ele é essencial para todo profissional da saúde, antes mesmo de estudar sobre nutrição, que é sobre pseudociência. Inclusive tem muita pseudociência na nossa área, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, né? Eu acho que esse é um livro muito importante. Um livro que mudou muito a minha vida, que não é de nutrição, mas é sobre relacionamento com pessoas, né? Que é Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito bom. Tá? Vamos lá, ver se eu falo 3 aqui da área de nutrição. Shields, Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. Fisiologia do Exercício, McArdle. E Denise Ferrier, Bioquímica Ilustrada. Show. E para você que curtiu o Denutri, curtiu essa entrevista, meu grande amigo João Paim, curte o vídeo, compartilha e recomenda aí esse nosso talk show, que é o mais saudável da nossa telinha. Muito obrigado, João Paim, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, Irmão, estamos juntos. Manda uma frase aí pra essa galera. Bom, vamos lá. Falar para vocês, primeiramente para os estudantes, né, de que acreditem no potencial de vocês e gerem muito conteúdo, tá? Usem as redes sociais para isso. E para o público leigo, né, o público que quer ir buscando uma vida mais saudável, se exercite, procure pessoas que geram informação de qualidade e confiem nessas pessoas e sejam felizes, beleza? Tamo junto, meus queridos. Até a próxima.